Né, nesse momento, estamos aqui depois de 2 semanas, né, sem ter. Começa agora o Segunda Sem Lei, né? Você que está me vendo, daqui a pouco as pessoas vão começar a entrar aí. Mas eu quero dizer que eu estava com saudade de vocês. Eu sou o pastor Carlos. Alô, Júnior, Aragão, Araújo, tudo bom, meu irmão? Graça e paz, bem-vindo. Quero assim, logo de início, dizer para vocês que nós estamos com um canal no YouTube, tá bom? Essa gravação aqui vai ficar lá nesse canal, lá no canal chamado MEG Fortaleza, MEG Fortaleza, MEG Fortaleza, é um canal no YouTube. Todas essas gravações, né, ministrações nós estamos colocando lá, tá bom? Alô, Silvia, bem-vinda, glória a Deus pela sua vida. Vamos começar com o louvor, tá bom? E hoje eu tenho uma palavra assim tremenda, né, diante de um texto bastante conhecido, onde muitos, né, líderes religiosos colocam assim algemas, né, no povo de Deus, dizendo assim: olha, você precisa, é uma obrigação você estar presente, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, diz: olha, porque onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos no nome do Senhor, ali eu estou no meio deles. Aí eles usam esse texto para dizer que nós precisamos estar, entre aspas, né, congregando nas chamadas igrejas que eles falam, mas isso não é verdade. A gente vai ver hoje qual foi o real motivo que Jesus falou, né, essa palavra lá em Mateus capítulo 18, tá bom? Então vamos começar com louvor, e enquanto as pessoas estão chegando para ficar conosco aqui, tá bom? Vamos então? Sei quem sou. Diga graças a Deus. Alô, Eliel Fernandes, bem-vindo. Sei quem sou. Sei que sou sempre completa vitória. Sei que sou sempre conduzido em triunfo. Sei que estou sempre completa vitória. Sei que sou sempre conduzido em triunfo. Abençoado, pedra viva, luz do mundo, eu sei que sou. Você também é. Predestinado, sal da terra, filho amado, eu sei que sou. Abençoado, pedra viva, luz do mundo, eu sei que sou. Predestinado, sal da terra, filho amado, eu sei que sou. Mais uma vez. Sei que estou sempre em completa vitória. Sei que sou sempre conduzido em triunfo. Sei que estou sempre em completa vitória. Sei que estou sempre conduzindo em triunfo. Juntos. Abençoado, pedra viva, luz do mundo, eu sei que sou. Predestinado, sal da terra, filho amado, eu
graças a Deus, você que está me vendo, onde quer que você se encontre, como eu falei, começando aqui, depois de dois fins de semana, né, Alex? 2 semanas afastado, né, sem ter, né, queria dizer que estou com saudade de vocês e dizer para vocês também que, alô Deusinha, bem-vinda, Jonathan Almeida também, o Protásio, deve ser Protásio, né, bem-vindo também. Jonas Almeida, ó, um grande abraço. Então, eu quero dizer aqui que nós estamos com um canal lá no YouTube, MEG Fortaleza, o nome do canal, MEG Fortaleza, MEG Fortaleza, tá bom? Você pode se inscrever lá, essa palavra vai estar gravada lá, tá bom? Nós vamos postar lá, tá legal? Vamos aqui para o que interessa, tá bom? Quero dizer que a ministração vai ser um pouco rápida e eu queria lhe ouvir. Se você tiver alguma dúvida, nós queríamos assim, se possível, esclarecer, tá legal? Mas eu quero que você abra aí seu texto, sua Bíblia aí, se tiver uma Bíblia na mão. Boa noite, Deusinha, graça e paz. Abra aí Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus 18, 20. Abra comigo aí. O nome do apostolado de hoje é Estará no meio deles, né? Estará no meio deles é uma pergunta. Estará no meio deles, né? Você vai já entender por que tem esse nome. Aliás, esse nome aqui do apostolado, tá bom? Então vamos lá ao início. Onde estiverem, diz o texto de Mateus 18, 20, né? Onde estiverem 2, 3 reunidos no meu nome, o texto diz, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Preste atenção agora. A minha pergunta é, o que Jesus quis dizer, né, com essa passagem, né? Por quê? Porque as pessoas pegam, principalmente os líderes religiosos, pegam esse texto aqui, essa passagem, sem ver, sem analisar o contexto e traz para esses dias de hoje, querendo dizer que nós não podemos estar reunidos com 2, 3 ou mais pessoas. Vamos analisar isso aqui. Por quê? Porque a religião, e quando eu falo religião, né, os líderes religiosos, né, eles usam esse versículo. Alô Francisco, boa noite, graça e paz. Evangelho da graça, graça e paz, bem-vindo, graça e paz, querido. Então, olha só, eles usam esse versículo, os líderes religiosos, eles usam esse versículo para tentar aprisionar os filhos de Deus, né, em suas gaiolas, aprisionar os filhos de Deus em suas arapucas, aprisionar os filhos de Deus nos seus viveiros ou até mesmo cativeiros, né? Chamando erradamente ou erroneamente de igreja, né? Porque a igreja sou eu, igreja é você, igreja somos nós. Nesse momento a igreja em graça está reunida. Eu aqui em Fortaleza, Ceará, você onde quer que você se encontre, eu sei que o Francisco está lá em São Paulo, né? Você que está me assistindo aqui, me fale onde você está aí, me diga aí, você está onde agora me assistindo? Está aqui em Fortaleza, está aqui no Ceará, está no Brasil, está fora do Brasil? Me fale aí qual é o bairro ou a cidade que você se encontra nesse momento, ou estado, tá bom? Então eu quero dizer para você que eles pegam, né, os líderes religiosos pegam esse texto que eu acabei de ler, de Mateus 18, 20, onde fala, onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos no meu nome, disse Jesus nos dias de sua carne, ele disse, ali eu estou no meio deles, né? Alô, Chagas Bezerra, o Chagas Bezerra, que bom, meu querido, glória a Deus pela sua vida, que bom, meu irmão. Então, vou repetir, a religião, ou seja, os líderes religiosos, eles usam esse versículo, eles usam essa passagem para aprisionar, né, os filhos de Deus, os eleitos do Senhor, dentro das suas erradamente chamadas, né, igrejas, né, que igreja somos nós, sou eu e você. Então, a maioria das pessoas, né, entrando bem agora no texto, alô Juazeiro do Norte, o Freire está falando conosco de Juazeiro do Norte, Ceará, um grande abraço, meu querido. Você que está me assistindo, me fale de onde você está falando, sei que o Freire está falando de Juazeiro, o Francisco está falando de São Paulo, quem mais você está falando de onde? Me diga onde você está falando, tá bom? Mas a maioria das pessoas acreditam que aqui nesse texto Jesus está ensinando que quando 2 ou mais cristãos se reunirem no seu nome, ele estará presente, né?
Então, as pessoas pensam que Jesus está querendo falar somente isso. E eu não quero dizer que isso aqui é mentira, eu creio que é verdade, mas no contexto não é isso que Jesus está falando, e é isso que nós vamos ver aqui agora com bastante entendimento. Então, nesse momento, alô, Quixaramubim, o Hugo está falando diretamente de Quixaramubim. Grande abraço, meu amigo Hugo, glória a Deus pela sua vida. Cássia Moura também, diretamente lá do Castelão, grande abraço. Mateus 18, isso mesmo, 18, 20, isso mesmo. Então vamos dar continuidade aqui, meu irmão. Eu falei para vocês aqui que quando Jesus escreveu isso aqui, muitas pessoas acreditam que ele queria somente dizer que onde estivessem 2, 3 ou mais pessoas reunidas, ali ele estaria no meio dessas pessoas, né? Mas se você prestar atenção, né, no contexto, que é o que nós vamos ver aqui agora, você vai ver que dentro do contexto não é disso que Jesus estava falando. Você sabia disso? Vamos ver agora qual é o real motivo que Jesus falou: onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Vamos ver isso aqui agora. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que é verdade sim, né? Quando 2, 3 ou mais pessoas ou mais cristãos, né, que se reúnem, eu quero dizer que Jesus, né, ele está no meio dessas pessoas, né? Estão reunidos em qualquer lugar, ele está no meio dessas pessoas. Cristo estará sempre presente, isso é uma coisa lógica, né? E ainda que você esteja sozinho, ainda que eu esteja sozinho, ele estará presente também. Por quê? Porque você e eu, nós, mesmo separados, nós somos parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Vê se você consegue entender. Eu mesmo sozinho aqui, Deus está aqui comigo, porque eu sou templo e morada dele. Isso é uma coisa lógica, né? Você concorda comigo? Então, ainda que você esteja só, ele estará presente também, porque você é parte da igreja, né? Ou seja, do corpo de Cristo. E ele vive dentro de você, ele vive dentro de cada eleito. Tá bom, meu irmão? Então, ele mesmo prometeu isso em outros textos. Se você for ver na Bíblia, né, ele fala sobre isso em outros textos. Então, eu não estou aqui negando de maneira alguma essa verdade. Onde estiverem 2, 3, Jesus está no meio. Eu não estou falando que isso não é verdade. Eu só estou aqui afirmando de uma maneira bem categórica, né, que nesta passagem aqui de Mateus 18, né, 20, né, não é disso que Jesus está falando. Então, do que é que essas passagens estão falando, né? O que é que na verdade Jesus está querendo dizer? Alô, Márcia, glória a Deus pela sua vida, Márcia Almeida, bem-vinda. Vamos a esse contexto, vamos conferir o contexto. Qual o assunto que Jesus estava falando naquele momento, quando ele disse: onde estiverem 2, 3 ou até mais reunidos no meu nome, ali eu vou estar. Então veja aqui que no versículo 15, abre aí, ó, continue lendo aí, no versículo 15 de Mateus 18. Olha aí, confira aí, Mateus 18, 15. Fala que o cristão deve fazer. O que o cristão deve fazer se algum irmão errar contra ele, né? É o que o Mateus 15 fala, Mateus 18, 15 fala. Diz que vai até o seu irmão que errou e repreende-o, né? Só vocês dois, no versículo 15 fala isso. Aí o texto diz: se ele não te ouvir, leve com você 1 ou 2, olha aí, ó, 1 ou 2 irmãos, né? Ou seja, cristãos, né? E eu quero muita atenção agora nisso que eu vou falar, que você pode prestar atenção, tá bom? 1 ou 2 para tentar convencê-lo ou convencê-la. Olha o versículo 16. Versículo 16 agora, Mateus 18, 16. Se mesmo assim ele não ouvir os irmãos, diga o que ele fez para a igreja, para os demais irmãos em Cristo. A igreja são os demais irmãos em Cristo, né? Aí diz assim, olha, então, o texto está nos mostrando, nesse versículo de número 16, né, que você tem que fazer tudo para tentar convencê-lo. Aí o versículo 17 diz, né, a conclusão é: se ele não quiser ouvir, nem assim, e não se arrepender, olha só, a igreja, ou seja, os irmãos em Cristo, deve considerá-lo
como não cristão, é o que o texto está dizendo, ó, alguém que não faz parte da igreja. Olha aí, ó, o texto está dizendo, está sendo muito claro aí. Nos versículos 18 e 19, né, Jesus continua dizendo que se a igreja estiver de acordo nestas questões, olha qual é o assunto, né, de uma pessoa poder ganhar, né, o coração da outra pessoa no arrependimento. Olha só, naquela época, presta atenção que a gente vai chegar já nesse ponto, que é Jesus falando com os seus discípulos, né? Então o texto aqui nos mostra, no versículo 18 e 19, Jesus continua dizendo que se a igreja estiver de acordo com estas questões, ó, o próprio Cristo também reconhecerá, ó, o que for decidido entre os irmãos. Está aí escrito aí, né? E só então, diz o versículo 20 agora, e só então, no versículo 20, né, nós chegamos no texto em questão, do versículo 20, Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, o texto diz, aí eu estou no meio deles. Então, a gente pegando todo o contexto aqui agora, fica claro então, que estes 2 ou 3 que o texto fala no versículo 20, que Jesus se referiu, ele trata-se das testemunhas, né, do caso acima, do versículo em cima. Você pode prestar atenção, ó, e das decisões, né, que a comunidade cristã no primeiro século iria tomar. Você conseguiu entender isso que eu estou falando? Isso aqui eu estou lhe mostrando o texto e o contexto. O que é que acontece aí fora no sistema religioso? Eles pegam somente, eles pinçam aquilo que interessa. E aquilo que interessa nessa passagem é dizer que onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos no nome de Jesus, ele estaria presente. E eles pegam esse texto mostrando que você tem que fazer parte do bolo, das pessoas reunidas, né, naquilo que eles chamam de igreja, que não é igreja. Igreja são as pessoas, né? Ali é uma instituição, tá bom? Então, depois que a gente vê o contexto, você começa a perceber, né? Fica claro então que esses 2 ou 3, né, que Jesus se referiu, trata-se das testemunhas do texto acima e das decisões, né, que a comunidade cristã lá do primeiro século iria tomar. Deu para entender isso aí? Então esse trecho não fala diretamente para nós cristãos da atualidade aqui de hoje. E nem tampouco que os cristãos precisariam se reunir num corpo físico para que ele, Jesus, pudesse estar presente. Então você tem que esquecer isso, porque é isso que o sistema religioso diz. Vou repetir aqui, esse texto não fala diretamente para nós cristãos da atualidade, dos dias de hoje, né? E nem tampouco está mostrando que o cristão ou os cristãos precisavam se reunir num corpo físico, ou seja, num templo, para que Deus, através do Espírito Santo, pudesse estar presente. Não é isso que o texto está falando. Ele, o Cristo ressuscitado, se faz presente sim, mas na vida de cada eleito, aqui na minha vida, na sua vida. E nós temos entendido, quando eu reúno com os irmãos aqui, aos domingos, né? Reunimos às quartas-feiras, mas aí eu decidi fazer somente por live. Mas aos domingos, quando eu reúno aqui, eu tenho um sonho, né? E eu queria até que o Chagas pudesse ouvir com a Cássia, eu sei que eles estão me ouvindo. Um dia a gente colocar em prática isso, né? Aquilo que o Geraldo faz lá no Rio de Janeiro, o irmão Geraldo. Então ele faz uma comunhão, ele faz ali, realmente toma um café, né? As pessoas trazem, um traz um pão, outro traz um leite, outro traz um bolo, outro traz o café, e aí as pessoas juntam aquele negócio e fazem uma comunhão, sabe? Uma comelança mesmo, né? Um momento de comunhão, comendo e conversando, isso é congregar. Aí depois ali de 40 minutos, 1 hora, comendo junto, conversando, trocando, né, experiências, né, e se ajudando, abençoando uns aos outros com palavras, e aí a gente pega o violão e começa a louvar a Deus, né? Aí daqui a pouco nós meditamos no Evangelho da Graça. O meu sonho é um dia isso acontecer aqui entre nós, né? Por enquanto a gente não tem feito dessa forma, mas quando eu leio esse texto eu vejo claramente, né, que o congregar não tem nada a ver com isso que o sistema religioso tem ensinado e tem inculcado, né, e tem mostrado que precisa ser feito, né? Você sair de casa, em primeiro lugar, o evangélico sai de casa para ir
buscar a Deus, para ir adorar a Deus. Olha só, para ir para a casa de Deus. Está tudo errado. Está tudo errado. Por quê? Porque nós precisamos ter o entendimento que nós não podemos sair para buscar a Deus, porque Deus já habita em nós. Nós não podemos ir à casa de Deus, porque a casa de Deus somos nós. Preste atenção nisso aqui. Então, nós entendemos que o congregar é você ter um momento de comunhão com o irmão, né? Louvar, liberando palavras de fé e meditar somente no Evangelho da Graça. Sem nenhum tipo, repito, sem nenhum tipo de fermento. O que é fermento? Chegou a hora dos dízimos. Chegou a hora de você trazer um envelope. Não é porque vai ter o batismo. Não é porque vai ter a vigília. Não, mas que nós vamos fazer aqui isso ou aquilo outro. Não, aqui nós não temos nenhum tipo, né, de fermento. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, vamos continuar aqui para a gente poder conversar. Eu queria ouvir você, né, se você tem alguma pergunta para nos fazer. Então, ele aqui no caso, o Cristo ressuscitado, né, ele se faz presente sim, mas na vida de cada eleito. Tem algum eleito do Senhor conversando comigo aqui nesse momento, ou me ouvindo, ou me assistindo? Com certeza, se você está até agora me ouvindo, eu creio que você é um eleito sim, tá bom? Então, o Cristo ressuscitado se faz presente, terceira vez que eu falo, tá bom? Mas na vida de cada eleito, independente dele estar próximo de outro eleito ou não, ou estar sozinho, ele está conosco para sempre, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só com ele, se torna um com Deus. Olha só, um só Espírito com ele. Então, eu quero que você entenda, né, que eu estou aqui jogando por terra tudo aquilo, né, que o sistema religioso ele tem colocado, né? Eu não me levanto aqui contra as pessoas, eu não tenho nada contra os meus irmãos evangélicos, os meus irmãos católicos, né? Eu me levanto contra a doutrina que eles colocam lá, porque não tem nada a ver com a doutrina da graça. Então, no primeiro século, para os judeus, Jesus de Nazaré, né, lhes deu autoridade para quê? Para testemunhar, para tomar decisões, né, no nome dele, de Jesus, né, com a confirmação de 2 ou 3 testemunhas, né? E essas testemunhas tinham que ser verdadeiras e justas, ou seja, as decisões eram tomadas baseadas, né, na verdade de Cristo. Então, as decisões que eram tomadas naquela época, enfim, tinham que convergir, tinham que apontar para a verdade de Cristo. Eu quero terminar fazendo uma pergunta. Nos dias de hoje, agora eu trago para os dias de hoje, você já entendeu, né, que quando Jesus falou isso, ele não estava se referindo aos cristãos dos dias de hoje, mas naquela época. Agora preste atenção, nos dias de hoje, qual é a verdade de Cristo? Aonde nós encontramos a verdade de Cristo nos dias de hoje? Né? Eu queria que você abrisse comigo aí, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos ver onde é que se encontra a verdade de Cristo. Gálatas 1, a partir do versículo... Deixa eu ver aqui. Estou abrindo na minha Bíblia aqui. A partir do versículo 14. Gálatas 1, 14. Você vai ver o testemunho aqui do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, no judaísmo, né, nós sabemos que o apóstolo Paulo antes chamava-se Saulo, e Saulo ele era um homem muito, como é que eu posso dizer, muito infiltrado, ele era um homem que defendia o judaísmo com unhas e dentes, né, como diz o outro. Então, em Gálatas 1,14 diz assim, ó, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade. E ele complementa dizendo, e era extremamente zeloso, olha só, as tradições dos meus antepassados. Isso Paulo falando. Versículo 15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, ou seja, quando Deus quis. Aí ele fala no versículo 16, e quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, ou seja, Jesus nele, em Paulo, para que eu anunciasse entre os gentios. Aí ele diz, e eu não consultei pessoa alguma para começar a fazer isso, diz o texto. 17, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar para Damasco.
Então, eu quero lhe mostrar aqui com isso que no versículo de número 15 e 16, versículo 15 e 16 de Gálatas 1, diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Então, a verdade de Cristo foi revelada ao apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo foi levantado para trazer essa verdade de Cristo para nós, gentios. Paulo foi levantado como apóstolo dos gentios. Interessante que 1 Timóteo 2,7, né? Abra comigo aí 1 Timóteo 2,7. 1 Timóteo 2,7 diz exatamente, né? Tem esse texto, tem muitos outros. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte. Diz assim, para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade e não minto. Olha só, obrigado Chagas, é isso aí mesmo, Quando, porém, estou lendo já aqui 1 Timóteo 2,7. 1 Timóteo 2,7. Diz o seguinte: para isso fui designado, Paulo falando, pregador, apóstolo e mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade e não minto. Então a verdade de Cristo foi revelada ao apóstolo Paulo. E Paulo foi levantado para ser o pregador, o apóstolo e mestre dos gentios, que somos nós. Então era somente até aqui que eu queria poder meditar com vocês, isso aí, Chagas, sobre esse texto, né? Que nos mostra que a verdade de Cristo foi entregue a Paulo. E aonde é que eu vejo isso? Somente Paulo teve esse entendimento da graça. Pedro, Tiago e João, eles não tiveram a revelação da graça. O apóstolo Paulo, sim. Pedro, Tiago e João foram levantados para ser apóstolos dos judeus, os apóstolos da circuncisão. Então esses homens, os discípulos que andaram com Jesus, foram levantados para pregar para os judeus. Mas Paulo foi levantado para pregar para nós, gentios, né? Então, onde é que eu vejo isso? 1 Coríntios 3,10. 1 Coríntios 3,10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, eu lancei, né, o alicerce, e outro vem e constrói sobre ele. Então, eu estou aqui hoje para dizer para vocês, né, sobre aquele texto que nós iniciamos lá no início, que é Mateus 18, 20, dizer para vocês que o sistema religioso usa esse texto, né, a religião, os líderes religiosos usam esse texto, usam esse versículo. Qual é o versículo? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Eles usam esse texto para tentar aprisionar os filhos de Deus, né, nas gaiolas deles, nas arapucas, nos verdadeiros cativeiros que eles chamam de uma maneira errônea de igreja. Repito, igreja sou eu, igreja é você também. Tá bom, meu irmão? Então eu fico aqui, né, esperando. Se você não entendeu, o que você não compreendeu, se você quiser fazer alguma pergunta agora, né, pode fazer agora essa pergunta se você quiser. Se você entendeu, basta dizer ou escrever, diga Abba Pai, tá bom? Vou aguardar aqui, você falar alguma coisa. Todos entenderam direitinho? Deusinha, deu para entender direitinho aí? Meu amigo Júnior, fala alguma coisa aí, meu irmão. Abba Pai, grande Chagas. Abba Pai, glória a Deus, Deusinha. Então, que bom que todos entenderam. Júnior, Abba Pai, que bom, meu irmão. Que bom. Então, hoje eu queria só falar para você que, né, como eu já expliquei aqui para você, que esse texto não tem nada a ver com os dias de hoje. Tem a ver justamente com o irmão, que ele está em falta com outro irmão e você leva as testemunhas e ali os dois têm que entrar em acordo, né? Naquela época, os judeus, nos dias de hoje é diferente, você sabe disso. Chegou agora. Chegou agora, meu irmão. Poxa, agora eu terminei de ministrar aqui, mas vai ficar gravado, viu?
Sandra também, se tiver alguma pergunta aí. Então, olha só, meu irmão, vai ficar gravado. Assim, eu vou salvar essa live aqui lá no canal, viu? No meu canal, lá na... Pegou um pouquinho aí? Que bom, meu irmão. Glória a Deus. Se tem alguma dúvida, se tiver, pode perguntar aí, meu irmão. Então, vai ficar gravado lá no meu canal, no canal do Ministério MEG Fortaleza, MEG Fortaleza, lá no YouTube, tá bom? Aproveite e se inscreva lá. Boa noite. Cássia Moura, boa noite, mulher de Deus. Alguém tem alguma pergunta a fazer, até mesmo fora do contexto ou da explicação de hoje? Tem alguma coisa que você não entende muito bem na graça? MEG Fortaleza, é isso mesmo. Boa noite. Que bom. Eu vou colocar lá essa pregação. Aí a Sandra é aluna, que bom. Oi, Sandra. Glória a Deus pela sua vida, Sandra. Deu para entender aí, Sandra? Deu para compreender aí o que eu quis mais ou menos explanar, né? À luz do Evangelho da Graça, né? Alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer a pergunta aí agora. Você pode fazer a pergunta enquanto eu canto um louvor aqui, tá bom? Vou cantar uma música aqui para vocês. Pode ser? Que bom, Cássia. Falei com ela aqui. Vamos lá. Vamos cantar. Vou tocar aqui. Meu coração quer cantar uma canção de amor que flui de dentro do meu ser. Palavras me faltam, não posso explicar
aí, meu povo? Estamos aqui no Segunda Sem Lei, tá bom? Porque nós falamos somente da graça, tá bom? Eu vou ficando por aqui, lembrando a você, né, que nós temos na quarta-feira mais uma live. Quarta-feira vai ser pelo meu canal não, pelo Facebook Carlos Gilmar, tá bom? Quarta-feira, legal, Cássia. Então, quarta-feira que vem, nós vamos estar falando aqui, né, diretamente de Fortaleza, Ceará, mas a transmissão vai ser pelo Facebook Carlos Gilmar, tá bom? Vou ficando por aqui, graça e paz, um beijo no coração de todos, sempre digam graças a Deus. Um beijo, Sandra, muito bom tê-la aqui, viu, Sandra? Aliás, todos vocês, um grande beijo, obrigado pelo carinho, até a próxima. E aqui nós não dizemos Deus te abençoe, por quê? Porque todos nós já somos abençoados. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção. Graça e paz e até a próxima. Valeu!